Olá, professor! Olá, professora! Seja bem-vindo à nossa aula de número 22. Estamos ainda no título 3º, agora falando do artigo 4º, inciso 6 da LDB. Estamos falando da oferta de ensino noturno regular. Isto mesmo. Então, começamos aqui destacando que o Estado tem um dever, o dever de garantir. Garantir o que, Hammurabi? Inciso 6º. A oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Ah, Hammurabi, saquei, ensino noturno. Legal, então estamos falando de EJA. Não estamos falando de educação de jovens e adultos. Estamos falando de ensino noturno regular. Ensino regular, que ocorre no turno noturno. A Constituição Federal, no seu artigo 208, inciso 6, também menciona o tema. É dever do Estado garantir a oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Então não existe, em primeiro lugar, e isso deve ser destacado quando você estiver dando uma aula para o seu aluno, uma diferença aqui entre a norma legal, que é o nosso foco, e a norma constitucional. Ambas estão alinhadas. E não estamos, como eu já ressaltei, falando de EJA. Então a primeira coisa que você tem que ter noção é o que é o ensino regular. Ensino regular é aquele em que você tem uma sincronia, você tem um compasso, você tem um alinhamento entre a idade do educando e o seu ano ou a sua série escolar. Nós já estudamos nas aulas anteriores que a educação básica divide-se em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E que a educação infantil divide-se em duas etapas. A creche, que segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, vai de 0 a 3 anos. A pré-escola, que segundo as respectivas DCNs, no caso aqui a mesma DCN, para a educação infantil, vai de 4 até 5 anos e 11 meses. E aí entramos aqui no ensino fundamental, que divide-se em duas etapas, os chamados anos iniciais e os chamados anos finais. Anos iniciais com 5 anos, anos finais com 4 anos. Somando tudo, 9 anos, porque sabemos que o ensino fundamental tem 9 anos, segundo a LDB e segundo as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. 9 anos de duração. Então, os primeiros 5 anos ali são para crianças de 6 a 10 anos de idade. E os 4 anos finais são para crianças entre 11 anos e 14 anos de idade. Esse é o compasso, esse é o alinhamento. Ainda no estudo da educação básica, sabemos que ela se divide também em ensino médio, cujo oferecimento é obrigatório para os jovens até 17 anos de idade. Então, qual é a idade de compasso ou de alinhamento para estarmos no ensino médio? É a idade dos 15 aos 17. Vamos detalhar isso aqui um pouquinho mais para você entender essa ideia de compasso. O primeiro ano do ensino fundamental. Você entra com 6 anos de idade. No segundo terá 7. No terceiro ano terá 8 anos de idade. É só acompanhar a tabela. No quarto ano do ensino fundamental terá 9 anos. No quinto ano do ensino fundamental terá 10 anos de idade. Geralmente até aí nós encontramos no ensino regular estas séries ou anos, no caso aqui o melhor seria anos, apenas no período diurno. Mas encontramos no noturno, com certa regularidade, a partir do 6º ano. Sim, essa regra que estamos estudando neste inciso é muito aplicada a partir do 6º ano do ensino fundamental, no ensino noturno. Com 6 anos, no sexto ano do ensino fundamental, o aluno tem que ter 11 anos de idade. No 7º ano, ele tem que ter 12 anos de idade. No 8º ano, 13 anos. E no 9º ano, 14 anos de idade. E no ensino médio, no primeiro ano ele tem que ter 15 anos de idade. No segundo ano do ensino médio, o educando tem que ter 16 anos de idade. E no terceiro ano do ensino médio, o educando tem que ter 17 anos de idade. Isso é ensino regular. É quando você tem um alinhamento ano
ano ou série e a idade do aluno. Eu mesmo fui aluno do ensino noturno regular, no que seria aí o sexto, o sétimo e o oitavo ano do ensino fundamental. Na antiga legislação, seria a antiga sexta, sétima e oitava série. Na antiga sexta, sétima e oitava série, equivalente aí, eu fui aluno do ensino noturno regular. A minha idade estava alinhada com a minha série, não havia defasagem em idade-série, e eu optei por estudar na escola, no Instituto Ari Parreiras, no bairro do Alecrim, dentro da Vila Naval, da Vila de Cabos e Marinheiros, da Marinha. Eu estudava ali no Ari Parreiras e eu optei pelo ensino noturno. Então, o ensino regular é quando você tem um compasso. E quando ocorre um descompasso, um desalinhamento entre o ano do educando e a série ou ano correspondente. Quando ocorre um descompasso e ele sai dessa sincronia, desse sincronismo série ou ano e idade, ele vai sair do regular e vai, por exemplo, para um supletivo. Ou vai para a modalidade de educação de jovens e adultos. Ou dependendo da razão ou do motivo desse descompasso, ele é submetido a uma avaliação, uma prova, para uma nova classificação, que poderá implicar em ele saltar algumas séries e ir lá para frente, por exemplo, ou recuar alguma série. Então, o regular é quando temos um compasso, série ou ano escolar com a idade do aluno. Se o descompasso acontece, caímos no supletivo, caímos na modalidade EJA ou caímos em um processo de reclassificação, geralmente tendo por critério para reclassificação as avaliações. E, com relação a isso, nós podemos dizer, o que vai nos ajudar a deixar a coisa bem mais clara, que esse ensino, a gente está falando aqui de ensino noturno, não é isso? Ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Então vamos pegar a palavra ensino. O ensino ele pode ser diurno e ele pode ser noturno. Perfeito? O ensino ele pode ser diurno ou ele pode ser noturno. Vamos aqui falar do ensino noturno e do diurno. Então, primeiro eu tenho a figura do ensino diurno. Esse ensino diurno, ele pode ser regular. E esse ensino diurno regular, se ele é regular, ele é de formação geral, que é o que a gente está tratando aqui. O ensino diurno regular de formação geral. Se ele não é regular, então ele pode ser direcionado a uma das modalidades. Uma das modalidades. Perfeito. Ou ele é regular, de formação geral, ou ele é um diurno voltado a uma das modalidades, como por exemplo o EJA. Eu posso ter EJA no diurno? Claro que eu posso. Mas se é EJA, e eu quero que você veja isso, já não é mais regular, porque no regular há um alinhamento série ou ano escolar com a idade do aluno. Se desalinhou e houve descompasso, ele sai do regular formação geral e cai numa modalidade EJA. Então o ensino pode ser diurno ou pode ser noturno. E em ambos os casos, tanto vale para o diurno como para o noturno. Ele pode ser regular, de formação geral, quando ocorre alinhamento entre ano escolar ou série escolar e a idade do aluno, ou ele pode cair na modalidade quando, por exemplo, houver um descompasso entre ano escolar ou série escolar e idade do aluno, aí ele cai na EJA, ou ele pode ser direcionado a uma outra modalidade, como, por exemplo, a educação especial, a educação profissional, entre outras modalidades. Ele está direcionado às modalidades. E quando ele direciona as modalidades, ele saiu da figura do regular, muitas vezes. E aí ele pode ser noturno, com as mesmas características. Noturno regular, de formação geral, ou noturno direcionado a modalidades, como, por exemplo, a EJA, ou como, por exemplo, a educação especial ou profissional. Nesse inciso, que estamos estudando especificamente, o inciso 6 do artigo 4º, estamos falando justamente dessa marcação em vermelho que está aqui. Isso é, estamos falando do ensino noturno
regular de formação geral. Ensino noturno regular de formação geral. Dá uma olhada aí. Ensino noturno regular de formação geral. É o que a gente fala aqui no inciso 6. Já no próximo inciso, que é o inciso 7, artigo 4º, inciso 7, eu marquei de azul aí, vamos falar da EJA, que pode acontecer tanto no ensino noturno como no ensino diurno. Veja lá. Aqui no inciso 6, estamos falando do ensino noturno regular de formação geral. Quando passarmos para a próxima aula, vamos falar da educação de jovens e adultos, que tanto pode ser no noturno como no diurno, porque ela acontece na forma de modalidades. Então, o ensino noturno, para a gente fechar bem esse raciocínio, ele é uma alternativa de escolaridade destinada, de preferência, mas não exclusivamente, aos alunos trabalhadores. E ele vai se revestir principalmente de um sentido social, a partir do momento que temos que adequá-lo às condições do educando. Então, lembrando também uma outra coisa muito importante, é que o público do ensino noturno, ele pode ser beneficiário dos programas de atenção suplementar, que vamos mencionar daqui a pouco, numa aula próxima, aqui ainda no artigo 4º, e que já mencionamos no estudo da Constituição Federal. Atendimento aos educandos da educação básica. É dever do Estado prestar atendimento aos educandos da educação básica através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Essa regra estudamos lá na Constituição e também vamos rever aqui no artigo 4º. Então, quando a gente fala que esse ensino tem que ser adequado às condições do educando noturno, a gente tem que lembrar que esse educando é um educando trabalhador. Então ele vai precisar realmente de algumas coisas, porque ele chega cansado, ele chega exausto, ele chega com outros interesses à escola. Então ele vai precisar, a despeito aí de ser um ensino regular, ele vai precisar sim de um diferenciamento, porque ele é trabalhador. Mas ele é o único que procura o ensino noturno? Não. Eu, que já estudei no ensino noturno, na minha sala tinha o educando que era trabalhador, trabalhava o dia inteiro, chegava à noite e estudar na escola. E ainda compassado ali, né? Na mesma área. Não na minha sala, porque a minha sala era de garotada novinha. Mas lá no ensino médio, que a minha escola também tinha, o Ari Parreiras também tinha uma turma, e nos anos finais, na verdade eram nos anos finais, não era ensino médio, retifica, nos anos finais do ensino fundamental, na época, na 8ª série, eu era da 6ª série, na 8ª série tinha um monte de jovens que trabalhavam em bancas de jornal, era muito comum na época, era 1988, misericórdia, 1988, era cheio naquela época de jovens que trabalhavam em banca de jornal, jovens que trabalhavam em açougue, jovens que trabalhavam em comércio, jovens de 13 anos de idade, 12, 13, 14 anos de idade. Por quê? Porque naquela época, 1988, não existia a figura do Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentando o trabalho infantil e o trabalho do adolescente. Então não era raro você encontrar com 11 anos, que era a minha idade, com 12, com 13 anos, último ano do ensino fundamental, que chegava só até a 8ª série na época, jovens com 13 anos ali trabalhando e indo estudar à noite. Não era raro. Então você tinha o educando que era trabalhador, você tinha aquele educando que cuidava da casa e da família durante o dia, principalmente mulheres, jovens que cuidavam da casa, da família, dos irmãos, enquanto o provedor da família ia trabalhar, e aí cuidava muitas vezes dos irmãos mais velhos, então só podia, dos irmãos mais novos, então aquela jovem de 13 anos de idade tinha irmãos com 10, com 8, com 7, durante o dia cuidava dos irmãos junto com a mãe e só conseguia ir para a escola à noite, depois que o pai chegava do trabalho, então aquela pessoa que cuidava da casa e da família. Com o passar dos anos, a figura do aprendiz
Hoje nós temos a figura do aprendiz, que estuda, trabalha durante o dia e faz o ensino noturno regular. Aqueles que fracassaram no período diurno, que estão tendo dificuldades no período diurno, procuram o ensino noturno porque entendem-se, se criou uma cultura de que o ensino noturno ele é um pouco mais fácil do que o diurno, e de fato, em muitas instituições ele é. Cansaço. Aquele aluno que simplesmente se cansou de estudar no período diurno, nós tínhamos isso, preferia o noturno, tá? Aquele que buscava outras facilidades oferecidas pelo turno noturno, como por exemplo trabalhos escolares ao invés das fatídicas provas. À noite era muito mais comum a avaliação através de trabalhos, que nem davam tanto trabalho assim, e isso, para muita gente, era muito mais fácil do que estudar para uma prova. Jovens que cumpriam medida socioeducativa ou que cumprem também são parte do público do noturno. E o meu caso, esse era o meu caso, temperatura. Por que eu procurei o ensino noturno? Por causa da temperatura. Na minha época de ensino noturno, eu morava na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, no bairro do Alecrim. E eu sempre tive um problema muito grande com calor. E durante o dia a escola era muito quente. Eu não dava conta. Eu passava mal. E aí quando eu descobri que a minha série na época também tinha à noite, que eu podia optar por estudar à noite, eu pedi para ir para o horário noturno. Porque a temperatura, a alta temperatura me incomodava demais. Então esses são os educandos do ensino noturno. Então daí a ideia das condições diferenciadas mencionadas aqui no inciso. Que condições? Por exemplo, o horário diferenciado. É um horário um pouco menor. A alimentação, a merenda escolar, geralmente um pouco mais reforçada. E o principal, os métodos de ensino que eram diferenciados, os processos de avaliação que também eram diferenciados, geralmente voltados a trabalhos escolares e não provas, um currículo também diferenciado. Então daí as condições diferenciadas. E é importante que você perceba que quando a gente fala de condições diferenciadas, você tem que lembrar que esse regular noturno na área urbana requer condições diferenciadas no sentido da alimentação, no sentido do material didático, no sentido dos horários. Mas as condições diferenciadas, quando a gente volta o nosso olhar para a área rural, por exemplo, elas podem ser diferentes. Além da alimentação, além do material didático, além dos horários, podemos ter, por exemplo, a figura do transporte escolar. Ou outra condição qualquer que a natureza regional ou local de onde o serviço é prestado possa vir a demandar. Mas o fato é que as condições adequadas ao educando na área urbana são diferentes das da área rural. E essa percepção você tem que ter para que seu aluno não durma em sala de aula, para que seu aluno não fique nesse estado deplorável e possa acompanhar os estudos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.